Plenário aprova projeto que obriga a divulgação da lista de espera por procedimentos de saúde pelo SUS. Proposta de emenda constitucional que altera a forma de divulgação dos atos públicos municipais é tema de audiência no Legislativo. Comissão de Responsabilidade Social organiza detalhes para a sessão de entrega da certificação. E ainda, o convênio entre a Assembleia e a CAERT, que vai levar as notícias do Parlamento Estadual à casa de mais catarinenses. Agora, no Notícias da Semana. A lista de pacientes que aguardam na fila por algum procedimento no Sistema Único de Saúde terá que estar à disposição de todos os cidadãos. É o que prevê um projeto de lei aprovado esta semana em plenário. A intenção é tornar o acesso ao serviço mais transparente. Quem conta é a repórter Maria Helena Salles. O projeto é do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, e determina a publicação na internet da lista de espera atualizada dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas pelo SUS. A relação deve ser disponibilizada no site da Secretaria de Estado da Saúde, que precisa seguir a ordem para a realização dos procedimentos. É uma lei importante que teve o deputado Fernando Coruja com uma emenda importante, fazendo com que todos os municípios vão ter que também ter a sua lista. E essa lista vai fazer com que a esperança do doente ela se torne realidade, porque ele tem um documento, ele tem a internet, ele tem a transparência para fazer com que a sua consulta aconteça, o seu exame aconteça e a sua cirurgia principalmente aconteça. Outro projeto aprovado garante assistência especial a parturientes com filhos recém-nascidos, portadores de deficiência ou patologia crônica. A matéria é de autoria da deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores. A intenção é que a mãe receba informações por escrito sobre os cuidados a serem tomados com o bebê e a lista de instituições públicas e privadas especializadas no atendimento dessas crianças. Outro projeto aprovado pelos parlamentares é uma iniciativa do deputado Darcy de Matos, do PSD, e defende os direitos do consumidor catarinense. Caso o governador sancione o projeto, quem encontrar um produto alimentício com data de validade vencida nas prateleiras passa a ter o direito de receber de graça do estabelecimento que expôs o alimento à venda um produto idêntico ou similar. O objetivo é regulamentar a campanha de olho no prazo de validade da Associação Catarinense de Supermercados em parceria com o Procon. Os deputados também aprovaram o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, autorizando a abertura de crédito suplementar de R$ 106 milhões para o DEINFRA, o Departamento Estadual de Infraestrutura. O objetivo é cobrir despesas com 12 obras do sistema viário do Estado, entre elas a Ponte Hercílio Luz na capital, que deverá ficar com 12 milhões. Para isso, o governo deverá anular de forma parcial as dotações orçamentárias previstas para o Fundo Estadual de Educação, o FEDUC. A bancada do PT protestou. Se o dinheiro é o mesmo e o governo entende e afirma que há recursos no DEINFRA, mas não tem a dotação orçamentária, por que então não encaminhar os recursos do DEINFRA para a recuperação das escolas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que nos fica é, se o DEINFRA tem em outras dotações orçamentárias, dentro da sua própria pasta, recursos disponíveis, por que então que não faz a modificação orçamentária dessas ações dentro da própria pasta? Essas perguntas todas foram contestadas e um pedido de informação de nossa autoria com data do dia 27 de outubro ainda não foi respondido. A gente votou contra porque discordamos desse projeto e acredito que o governo poderia tirar, por exemplo, das agências de desenvolvimento regional, que são 36, que seria uma economia para o governo do estado de Santa Catarina. Se gastaram tanto em educação, não teria tanta escola fechada, tanta sala de aula com goteira, tantos ginásios que as crianças e adolescentes não possam usar. Então a prioridade sempre de governantes é com as pessoas e a prioridade das pessoas é na área da educação e da saúde. O governo está realocando o orçamento do fundo que não tem financeiro
para o DEINFRA, que não tem financeiro e tem orçamento. Quer dizer, a afirmação de que o governo está retirando dinheiro da educação para a estrada não é verídica. Aliás, a Constituição exige que o governo invista 25% do seu orçamento na educação, e eu tenho informação de que o governo investiu no ano passado mais de 30% do seu orçamento na educação. Portanto, a educação, no meu entendimento, está sendo muito bem atendida. Mas é claro que a gente sempre precisa melhorar um pouco mais. Outro projeto que em breve deve ir a plenário, que promete facilitar a vida dos micro e pequenos empresários de Santa Catarina. A matéria beneficia as empresas enquadradas no Simples e esta semana passou pela Comissão de Constituição e Justiça. A ideia do PL é simplificar as obrigações de natureza administrativa que todo empresário enfrenta quando quer abrir, alterar ou fechar o próprio negócio. O documento prevê itens como a integração de procedimentos, uma ação que pode, entre outras coisas, evitar a duplicidade de exigências para o usuário. Dessa forma, de acordo com o relator do projeto na CCJ, o deputado estadual do PMDB, Mauro de Nadal, empresários e estados saem ganhando. Hoje, o modelo burocrático que temos obriga com que essas empresas que têm esta intenção fiquem aguardando de 30 até 6 meses, né, para conseguirem entrar em atividades. Então, com esse projeto de lei que aqui tramita na Casa, ele vai antecipar todas essas fases de autorizações para que ela possa já exercer as suas atividades, ou seja, todo o modelo de fiscalização imposto pelo governo do estado e por outros entes que fazem o acompanhamento das empresas aconteçam no passo seguinte à entrada em funcionamento. Durante a reunião também foram aprovados outros projetos importantes para a saúde da população catarinense. Um deles diz que o site da Secretaria de Estado da Saúde, além de postos e de farmácias populares, devem divulgar aos usuários uma lista dos medicamentos em estoque que são distribuídos de graça para a população. O outro projeto pretende informar aos usuários desses medicamentos a data correta da entrega, evitando que a pessoa perca tempo quando o remédio estiver em falta. O deputado estadual Valdir Cobalcini, do PMDB, relator dos 2 PLs, falou sobre a importância dessas iniciativas. Em vista de uma emenda que foi apresentada na Comissão de Saúde, que nós acatamos, estendendo isso também aos municípios, essa obrigatoriedade, e agora vai a plenário, né, essas proposições que são muito importantes, que visam principalmente e sobretudo atender o interesse público, atender o interesse do cidadão de Santa Catarina. Já na Comissão de Finanças e Tributação, deputados aprovaram um parecer conclusivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria recebeu uma emenda de origem governamental. A bancada do PT apresentou 3 emendas. Todas foram rejeitadas. A emenda aprovada é de origem do governo e reduz o 1/10 da Assembleia. Do percentual de 0,17% das sobras do Poder Legislativo catarinense, 0,1% será destinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e 0,07% será encaminhado ao Ministério Público. A emenda foi acatada e o projeto foi aprovado. O deputado Dirceu Dresch, do PT, se absteve da votação. Está bastante confusa porque ela tenta trazer e regulamentar uma situação criada lá atrás, quando o Estado pega recursos tributários do ICMS e bota no Fundo Social. E agora a proposta é, então, resolver tirando recursos da Assembleia Legislativa e passando para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público. Esta é uma das questões polêmicas que nós queremos discutir. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, do PSDB, explicou sobre a emenda. Feito a emenda, acatada a emenda, coloquei obrigatoriamente no relatório conclusivo da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quero aqui ressaltar que houve um acordo do senhor governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia e também o Procurador-Geral de Justiça. 3 poderes e um órgão acordaram fazer esta emenda. O que foi feito, o que está aprovado na comissão e vai a plenário. Outras deliberações foram feitas na Comissão de Finanças. Os deputados receberam o parecer conclusivo do Plano Plurianual, que será votado na semana que vem. E também foi aprovado o projeto de lei que determina a implantação de telefones adaptados para pessoas com problemas na fala ou na audição. A instalação desses aparelhos deve ser feita pelas operadoras em locais de grande circulação.
E veja depois do intervalo o lançamento do programa Qualifica, que vai capacitar os eleitos em outubro deste ano. E ainda a assinatura do convênio entre Legislativo e a Caerte para a divulgação das notícias do Parlamento Catarinense nas emissoras de TV de todo o estado. Notícias volta em instantes. A condição dos mamógrafos de Santa Catarina foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde. Pois é, Cláudia, os deputados do colegiado estão preocupados com a qualidade do resultado dos exames. A Secretaria de Estado da Saúde fez um levantamento sobre a situação dos mamógrafos em Santa Catarina. O resultado do monitoramento foi de 39 equipamentos em situação aceitável, 31 em condições toleráveis e 32 em situação não aceitável. O levantamento preocupou a Comissão de Saúde da Assembleia, que pediu explicações à vigilância sanitária. Diversos representantes de entidades participaram da reunião. Recebemos uma relação que mostra que só 38 mamógrafos que atendem o usuário do SUS estão em condições aceitáveis para fazer esse exame. E nós temos 102 mamógrafos no estado. Então, o que se vai fazer com as mulheres que já fizeram a mamografia em um mamógrafo que não está em condições? Então, vamos chamá-las novamente, vamos encaminhar para um mamógrafo que tenha as condições aceitáveis, enfim. Então, isso nos indignou muito. Durante a audiência pública, representantes da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária explicaram a situação e disseram que os mamógrafos em condições toleráveis ou não aceitáveis estão inadequados por falta de documentação. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina fez uma parceria com o Instituto Federal da Bahia, que afirmou que a falta de documentos não está ligada a problemas no diagnóstico. Claro que nós queremos sempre que todos os serviços estejam cumprindo todos os requisitos na legislação, mas o que nós estamos ressaltando é que nós não podemos informar as mulheres que elas tiveram os seus exames feitos de forma errada, porque as clínicas foram classificadas de uma forma não aceitável pela falta de um documento, por exemplo. Dados da Vigilância Sanitária de uma reunião da Comissão de Saúde nessa casa, onde detectou que uma mulher fez num único dia 13 exames de mamografia e os mamógrafos que foram inspecionados, alguns deles não estavam em situação adequada no seu diagnóstico. Por isso que a Comissão de Saúde resolveu fazer essa audiência pública para ver esclarecimento a essa população que tanto deseja saber e também um dado muito preocupante, nós somos numa região sul, onde é alarmante o número de mulheres que têm câncer de mama e quanto mais cedo diagnosticar, mais cedo é o tratamento, evitando inclusive a morte. Outro assunto que mobilizou parlamentares foi a divulgação dos atos públicos municipais. O assunto é tema de uma proposta de emenda constitucional discutida durante uma audiência pública promovida pela Comissão de Trabalho. Por se tratar de uma proposta que eleva custos para os municípios, os deputados optaram por ouvir prefeitos, imprensa e entidades sobre a proposta. Vamos dar condições de que a FECAM e a DIJORE vão buscar o resultado para que a comissão crie uma emenda e aprove no plenário essa PEC. A condição atual de todas as prefeituras, do poder público em geral, requer que se faça economia aonde der. Talvez aqui seja um ponto, porém essa economia não pode prejudicar o sistema de comunicação com a sociedade e a participação da sociedade dentro do processo democrático, do processo político. A PEC determina que os municípios divulguem os editais de licitação e atos oficiais nos jornais das cidades. O objetivo é dar transparência às ações de prefeituras e câmaras de vereadores. Hoje, um consórcio de gestão pública é responsável pela publicação exclusivamente eletrônica nos sites das prefeituras e da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. O custo é baixo. Se hoje nós fôssemos pagar todos os atos publicados no jornal, na Folha, nós teríamos um custo, nosso município, de R$ 364 mil por ano. Assim, nós temos um custo de R$ 4 mil por ano. Então, reduz muito. Esse dinheiro pode ser aplicado em
em diversos locais, em diversas situações, necessidades que o município tem. A vice-presidente da Federação, prefeita Cici Blind, de São Cristóvão do Sul, afirma que não há como absorver mais esta despesa. Ela falou o quanto isso custaria na cidade. A gente quer um caminho do meio, a imprensa é importante, as divulgações são importantes, mas hoje os municípios se organizaram através de um consórcio, onde o custo é mínimo. E na situação que nós estamos economicamente falando, qualquer redução de custo é essencial para a sobrevivência, especialmente nos municípios. Então nós estamos aqui em defesa das vidas que nós cuidamos lá, né? O presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a Arjori, Miguel Gobi, acompanhou a audiência pública e defendeu a aprovação da PEC. Ele argumenta que os jornais locais são mais acessíveis ao público, principalmente nos pequenos municípios. As entidades querem fornecer, não querem exagero de preços, não querem exorbitância nesse processo, querem que surta o seu efeito de publicação, de mostrar ao povo dos municípios aquilo que o prefeito está fazendo, onde está gastando o dinheiro da prefeitura. A semana que passou também marcou o lançamento do projeto Qualifica. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Legislativo, o DESC e a Justiça Eleitoral Catarinense. O foco é a formação dos eleitos em outubro deste ano. O lançamento oficial do projeto Qualifica, Mandato de Excelência, foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa. Ao todo, 12 entidades são parceiras da iniciativa, que tem o objetivo de promover a qualificação da gestão pública municipal em Santa Catarina. O Tribunal Regional Eleitoral é quem está à frente do projeto. O Tribunal Regional Eleitoral percebeu que havia necessidade de somar esforços, unir aquilo que já é feito por uma série de entidades públicas e privadas, no sentido de colaborar e contribuir para o engrandecimento dos municípios e das cidades. E através desse projeto Qualifica, Gestão de Excelência, o que nós estamos fazendo é dividir isso em 3 eixos. No primeiro, o foco é a qualificação de agentes públicos, por meio de cursos, palestras e seminários sobre gestão pública. O segundo eixo, chamado Boas Práticas, busca identificar bons referenciais que poderiam ser disseminados e compartilhados pelas prefeituras e câmaras de vereadores. O último eixo, denominado Excelência em Gestão Pública, pretende implantar ações focadas na melhoria da qualidade da gestão municipal e dos serviços públicos. A Universidade do Estado de Santa Catarina é uma das parceiras do projeto. O pró-reitor de Planejamento da UDESC, Leonardo Sec, acredita que o programa pode fazer a diferença na gestão pública dos municípios. O prefeito municipal recém-eleito, ele tem uma carência enorme de conhecimento e de pessoas para ajudá-lo na gestão, né? Então, o que a UDESC, o TRE, a ENA e todos esses parceiros estão promovendo esse programa para levar cursos de capacitação para os prefeitos, para os assessores, para os secretários, para os técnicos administrativos das prefeituras, para fazê-los capazes na área de gestão orçamentária, gestão financeira, recursos humanos, plano diretor e também promover um chamado o selo Boas Práticas, identificar quais são os prefeitos que inovam na gestão pública e fazer essas boas práticas disseminar pelo Estado de Santa Catarina. A expectativa é que o trabalho de qualificação dos gestores municipais seja realizado pelos próximos 15 meses, até meados de 2018. A Assembleia Legislativa também é uma das parceiras da iniciativa. O presidente do Parlamento, Gelson Merizio, do PSD, aproveitou a cerimônia de assinatura do termo de convênio para reforçar a importância do projeto. Iniciativas como as propostas pelo TRE, acompanhada por todos aqueles que assinarão o presente documento, elas são um alento e um incentivo para que nós possamos evoluir, melhorarmos não apenas os processos de gestão, mas também em poder vislumbrar uma participação mais ostensiva de novos quadros, oxigenando o processo administrativo junto com a sua gestão. Um convênio assinado entre a Assembleia e a Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão vai permitir que as informações do Parlamento Catarinense cheguem à casa de mais catarinenses. Pelo acordo, as emissoras de TV de todo o estado vão exibir programetes produzidos pelo Legislativo. E as produções, Cláudia, começam a ser veiculadas já no mês de dezembro. Quem conta é a repórter Ariane Dorigatti. No período de um ano, tramitam na Assembleia Legislativa de Santa Catarina centenas de projetos. Muitos deles viram leis, normas instituídas no Estado que impactam na vida dos catarinenses.
Mas como fazer com que essas leis cheguem ao conhecimento de quem realmente precisa saber delas? A ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, e a TVAL assinaram convênio para a veiculação de inserções diárias em todas as emissoras de TV abertas do Estado para informar o que acontece no Parlamento catarinense. Nós entendemos importante o trabalho que as TV fazem no Estado de Santa Catarina, complementando aquilo que a TV Legislativa já faz e as emissoras também da TV fazem para todo o Estado de Santa Catarina, trazendo as informações que acontecem na Assembleia Legislativa. Então, essa parceria agora com as TVs vai ampliar a divulgação que a própria TV Legislativa faz e vai ampliar bastante as informações. Para Marcelo Correia Petrelli, que assume a associação no próximo ano, dar visibilidade ao trabalho da Assembleia é um passo importante para a difusão da informação. Claro que a Assembleia ter essa visibilidade em relação do cotidiano dos trabalhos que eles fazem, com mais profundidade, com mais tempo, através das rádios e das televisões, com a totalidade da cobertura, eu não tenho dúvida que aproxima mais o cidadão do Legislativo, compromete mais o Legislativo pelo bem do cidadão, pela compreensão do dia a dia do que acontece lá, das intenções das leis, das mudanças. Então é uma questão bastante, na nossa visão, relevante, preponderante, bastante significativa para o melhor desenvolvimento dos catarinenses e do Estado catarinense. A diretora de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, Tami Soligo, destacou que a evolução do processo de comunicação do Parlamento resulta num desafio maior, o de chegar cada vez mais perto do catarinense. Ela destacou a forma como os assuntos serão selecionados para a veiculação nas emissoras. A gente vai tratar de forma sempre muito impessoal no que se refere aos parlamentares, né? Sempre destacando a instituição, mostrando os resultados que a Assembleia gera para a comunidade, através de um formato mais interativo, né? Que se utiliza de fotos, de vídeos, de artes, de gráficos, justamente para tentar traduzir cada vez mais os assuntos que o parlamento aborda para as pessoas acessarem, entenderem um pouco melhor do que a gente está discutindo. O programa Alesc em Pauta deve atingir pelo menos 6 milhões de espectadores do Estado. Serão inserções curtas nos horários nobres das emissoras. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, a iniciativa pretende divulgar os trabalhos realizados no Parlamento de uma forma eficiente, com menor custo. O modelo adotado é mais barato que a publicidade convencional e permite divulgar informações valiosas. O que nós estamos fazendo é socializando oportunidades, construindo através agora das TVs associadas à ACAERT, uma forma de comunicação que possa integrar os assuntos legislativos com a pessoa mais distante, lá no interior do estado, no interior do município, dando a ela a mesma cidadania que tem uma pessoa que mora na capital. Informação é o princípio básico da cidadania, é o princípio básico da tomada de decisões, e se tiver um cidadão que não pode participar porque não tem informação, o nosso serviço não foi bem prestado. A CAERT já com as rádios está ajudando nesse sentido e a partir de agora também com a televisão. Além de representantes das emissoras de televisão do Estado, participaram da cerimônia de assinatura do convênio os deputados Silvio Drevek, do PP, e Aldo Schneider, do PMDB. E veja ainda hoje a entrega da comenda do Legislativo. Depois do intervalo, você vai ver quem foram os homenageados com a maior honraria do Parlamento catarinense. Nós voltamos em instantes. A Comissão de Agricultura do Legislativo realizou esta semana uma reunião ampliada do setor de pesca em Santa Catarina. O encontro contou com a presença do ministro da pasta, Blairo Maggi. O setor pesqueiro vive uma crise. Não são poucas as dificuldades que os pescadores vêm enfrentando para se sustentar com a atividade. São muitas as demandas que precisam ser encaminhadas ao governo federal. O problema maior das colônias de pescadores é para a manutenção das carteiras de pescadores. O Ministério da Pesca, aliás, o Ministério da Agricultura não tem estrutura para passar os vistos, para fazer a manutenção das carteiras de pescadores. Pouco profissional, pouco funcionário, não tem técnico suficiente e as colônias de pescadores estão sendo prejudicadas, que estão trazendo a documentação, as carteiras estão suspensas e nós estamos até apreensivos porque essas carteiras podem ser canceladas e os pescadores serem prejudicados. Os deputados que integram a Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa, representados por Patrício Destro, do PSB,
também tinham solicitações. A principal delas em relação à mudança da data da captura da tainha. Já foi 1º de maio, 15 de maio e agora foi para 1º de junho, o que acabou prejudicando e muito o setor pesqueiro do nosso estado. Nós queremos iniciar uma conversação com o governo para tentar encontrar uma data que seja boa para os ambientalistas e principalmente boa também para o setor da pesca. Pescadores, armadores e representantes de sindicatos acompanharam a reunião. Esse foi um encontro preliminar com o ministro da Agricultura, para que ele pudesse tomar conhecimento da situação da pesca no estado. Ainda tem pendência de recursos. Junto ao IBAMA nós temos ainda pendências de demarcação de algumas áreas, mas o principal que eu acredito que hoje deve ser discutido aqui é a questão dos licenciamentos, tanto para os barcos artesanais, tanto quanto os comerciais, os das empresas, e também o subsídio, que nós tivemos uma dificuldade nesse ano, o subsídio do óleo diesel para os pescadores. A reunião foi realizada por iniciativa do deputado federal Esperidião Amin, que está preocupado com o setor pesqueiro em Santa Catarina. Nós tivemos graves incidentes no começo do ano 2015, vocês devem se lembrar, fechamento do Porto Itajaí, em sinal de protesto contra decisões precipitadas que afetaram o setor pesqueiro. Neste ano de 2016, o calendário político também, impeachment, substituição de governo, extinção do Ministério da Pesca, transformou a safra num inferno político e econômico. Então, nós estamos conseguindo pela primeira vez, antes de começar a safra, que deveria ser uma benesse da natureza e os seus problemas, antes disso acontecer, nós estamos tendo uma reunião com a autoridade do ministro, com o representante do IBAMA e com o setor produtivo, do artesanal até o industrial, para debater o assunto. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ouviu as principais demandas do setor pesqueiro. Agora ele vai avaliar quais são as prioridades e depois definir o que pode ser feito para contribuir com a pesca catarinense. A ideia é ouvir o setor, porque a burocracia interna, a burocracia de governo, tudo que tem atrapalha muito, o governo não consegue ajudar. Então, o meu objetivo de estar aqui hoje é muito mais para ouvir do que para falar. Quer dizer, quais são os problemas que a gente tem que atuar, aonde que eles estão e numa escala de 1 a 10, quais são os prioritários para a gente fazer. A comissão mista que organiza a 6ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social já definiu quais empresas e entidades inscritas serão certificadas e quais vão receber o troféu Destaque SC. A sessão para a entrega da premiação está marcada para o início de dezembro. A Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social promoveu a última reunião do ano para organizar a sessão especial que vai premiar 53 entidades com fins não econômicos, 36 empresas privadas e 4 empresas públicas de Santa Catarina, que de alguma forma promovem o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. A comissão recebeu 115 inscrições, 15% a mais que no ano passado. Deste total, apenas 22 inscritos não serão certificados, porque não atenderam às exigências do edital. Entre os que conquistaram a certificação, 7 vão receber o troféu Destaque SC. São eles a Tambose Contadores Limitada de Blumenau, como empresa de pequeno porte, a RQ Indústria e Comércio de Confecções Limitada do município de São Carlos e Nexera Tecnologia e Serviços SA de Florianópolis, na categoria Empresa de Médio Porte. Entre as empresas de grande porte, vão receber o troféu Destaque SC a Dudalina SA de Blumenau e a Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí, também de Blumenau. As 2 entidades que se destacaram nesta 6ª edição do prêmio foram o Instituto Padre Wilson Grou de Florianópolis e o Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas de Criciúma. O julgamento é feito pela própria comissão organizadora, composta por integrantes da Assembleia Legislativa e 15 entidades e órgãos públicos parceiros. Este ano, a avaliação foi mais rigorosa.
foram inseridos novos indicadores para avaliação das organizações, indicadores esses que demonstram com mais especificidade os investimentos nas áreas sociais, ambientais e a relação econômica da organização com a comunidade na qual ela está inserida. Nós temos indicadores mais precisos, medidas mais pulverizadas para avaliar essas organizações, então elas têm que ficar assim, mais atentas ao edital e ao formato de balanço socioambiental que é publicado e publicizado para a sociedade catarinense. A sessão especial já tem data marcada. Será no dia 6 de dezembro, às 7 horas da noite, no plenário da Assembleia Legislativa. E a edição de hoje termina registrando a entrega da comenda do Legislativo Catarinense, a maior honraria do Parlamento Estadual. Foi durante uma sessão solene em homenagem a pessoas e organizações que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural, político e econômico de Santa Catarina. Os homenageados da noite eram variados: personalidades, associações, empresas, instituições de ensino, entre outros. Todos foram indicados para receber a edição 2016 da Comenda do Legislativo Catarinense. A homenagem, concedida anualmente, faz um reconhecimento aos que se destacaram pelo compromisso social e pelo empreendedorismo em prol do Estado. A recepção aos convidados foi realizada no hall da Assembleia Legislativa. Um telão foi montado para que todos pudessem acompanhar as imagens do evento. Já no plenário, foi realizada a cerimônia oficial de concessão da comenda. Primeiro, o hino nacional, que foi interpretado pelo grupo coral e musical Edelweiss, criado há 30 anos em São Bento do Sul. Em seguida, um a um, os homenageados receberam a condecoração, diretamente do deputado que fez a indicação. Joaquim Lemos, indicado pelo deputado Gabriel Ribeiro, foi quem falou pelos homenageados. Ele atuou por 30 anos na Celesc, foi deputado estadual e atualmente preside a Fundação Nova Vida, que desenvolve ações sociais voltadas a pessoas em vulnerabilidade social. Esse incentivo, o reconhecimento que a Assembleia faz, nada mais é do que um grande impulso para que todos prestem atenção nesse trabalho, que deve ser, então, cada vez mais procurado pelo cidadão catarinense. A comenda do Legislativo Catarinense foi instituída pelo Parlamento em 2008. Todos os contemplados são indicados pelos deputados estaduais. Ismael dos Santos, do PSD, foi quem falou em nome dos parlamentares. Homens e mulheres que fazem história, que escrevem todo dia uma biografia mais bela e mais motivadora para todos nós catarinenses. Daí a nossa satisfação e a nossa responsabilidade em fazer com que, de fato, nós consigamos traduzir esses aplausos aos nossos homenageados da noite. O vice-governador Eduardo Pinho Moreira também participou da cerimônia, representando o Poder Executivo. Toda a homenagem foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gelson Merizio, do PSD. Ele destacou a importância da comenda como forma de enaltecer aqueles que fazem a diferença em prol de Santa Catarina. Uma cerimônia que talvez sintetize o reconhecimento que todo o povo catarinense tem por seus quadros que os lideram, seja empresarialmente, seja nas atividades voluntárias, mas que fazem de Santa Catarina um estado que cresce, que cuida da sua gente, que vislumbra um futuro melhor. A edição de hoje vai ficando por aqui. Pois é, a gente se vê na semana que vem no mesmo horário. Até lá!